história do Matheus França ser precificado, Renanzinho? Conte-nos tudo, não nos escondas nada. O que a galera pode estar preocupada? É claro, os que gostam do Matheus França, porque tem uma galera que já queria que o Matheus França fosse vendido já pelo menos há uns 2 anos atrás. Então, que precificação é essa, Renan? O que está rolando? Não, essa precificação é uma precificação antiga do Flamengo, né, cara? A gente teve até uma live que a gente fez, se eu não me engano, o Tosa participou, cara, uma live que só tava eu e você, o Tosa tava no chat e ele entrou depois. Que foi lá pra fevereiro, eu acho, que tinha um interesse do Newcastle no Matheus França, na época era um interesse em 50% do passe e tal. Eu acho que era, sei lá, tipo uns 12, 14 milhões por 50% do passe. Aí depois essa proposta mudou o formato, ou pelo menos essa sondagem, né? Mudou o formato, era, sei lá, tipo uns 20 milhões. A gente comentava, pelo menos eu comentei, que eu achava que ele valia pelo menos uns 20, 25, no mínimo 25, porque é um jogador que tem um início de carreira promissor, ele ocupa uma faixa de campo que é um pouco carente no futebol mundial, é um jogador que fisicamente já tinha algumas demonstrações de que seria capaz de reproduzir um futebol europeu, já que o futebol europeu tende a ser mais físico também. Mas aquilo ali não se materializou. Naquela época, o Matheus França nem era tão importante, assim, tão vital para o Flamengo. Depois ele ficou mais importante, porque o Flamengo começou a ter várias deficiências ali, vários jogadores jogando futebol abaixo. Ele começou a ser mais importante. Ali o Flamengo já dependia um pouco mais dele. Mas de uns tempos para cá, com as contratações que vieram, o Flamengo passou a depender menos dele, ele quase não joga, nem lembro qual foi o último jogo dele. E aí o Flamengo tá mantendo uma posição que tinha no início do ano. O Flamengo tinha posicionado que no mínimo era 25, 30 e continua com 25, 30. O Flamengo já tem as metas batidas, mas com a necessidade não, né? Mas com a oportunidade da gente trazer jogadores um pouco mais caros, a gente vai lembrar da negociação que está acontecendo com o De La Cruz, existe uma sondagem no Claudinho, pode ser que essa venda se torne estratégica. Pode ser que a gente ceda um pouquinho mais do que de repente no início do ano, quando a gente inaugurou o ano já com a meta mais do que batida, agora a gente já está na metade do ano, pensando em contratar mais, já viu que alguns jogadores não estão funcionando, como é o caso do Cebolinha, então pode ser que o Flamengo recalibre isso daí, ó, vou vender agora, porque agora esses 25 milhões vão me ajudar a trazer um cara mais definitivo, um cara mais que vai gerar um impacto maior pro Flamengo, e aí a gente vai provavelmente pensar logo de imediato no Claudinho, porque o Claudinho é bem mais caro, é um excelente jogador, e se ele viesse, ele ajudaria a resolver um problema que a gente viu ontem no Flamengo, que é um problema de criação. Ele consegue contribuir mais para a criação, é um jogador que até sabe finalizar de média distância. E aí eu acho que o Flamengo se posiciona bem, o Flamengo está marcando uma posição. É uma joia da base que, apesar dos pesares, apesar de não estar presente no time titular, de não ser uma peça muito importante para o Flamengo hoje, eu não vou abrir mão daquilo que eu entendo como justo pagar por um jogador que tem capacidades interessantes para virar um super jogador, aí, um super craque. Se vai ser ou não, a gente não sabe, mas é o investimento que o europeu está habituado a fazer. Paga uns 20, 25 milhões de euros. Para eles, é como se eles estivessem pagando 25 milhões de reais, se fossem brasileiros, né, se fosse futebol nacional, que é o que o Flamengo geralmente paga ali numa aposta, paga uns 20 milhões, 25 milhões. Mas é isso, eu acho que se o Flamengo fizer uma venda, eu acho que vai ser uma venda boa, nesses termos, 25 milhões, já não é mais tão importante, a gente já tá vendo o Bruno Henrique sendo um jogador importante ali, espero que o Gabigol volte a jogar bola, o Pedro volte a jogar bola, tem o Luiz Araújo chegando, tem o Alan que vai jogar, quem sabe a gente não consiga trazer o De La Cruz, acho que vai ser um jogador importante se vier, mas é isso, eu acho que fatalmente, porque assim, ele vai ser vendido em algum momento. Não tem jeito, cara. É um jogador que tem talento, é um jogador que tem atributo físico para se tornar um jogador completo. Vai precisar de um aprimoramento tático ou outro, se comprometer defensivamente em alguns momentos, porque ele nem sempre consegue fazer isso. E é um jogador jovem e eu acho que esse preço aí tá justo. Tá justo o Flamengo cobrar isso. E se vier uma proposta, eu venderia. Tô até vendo aqui o pessoal aqui falando do Lohan, aqui o Tripacica falou do Lohan, e tem o Lohan na base, cara, daqui a pouco a gente tá subindo o Lohan, daqui a um ano e meio a gente tá subindo o Lohan, que também é um jogador que tem tudo para ser um super jogador. Eu não acho que o Matheus França seja tão promissor como, por exemplo, o Vitor Roque. Para mim o Vitor Roque já é um jogador completo, assim, para a idade dele,
É um jogador que tem boa parte das valências de um jogador de futebol bem desenvolvidas, já tem até a maturidade mental. Então, assim, eu acho que se viesse uma venda dessa, eu acho que faz sentido. Se eu não me engano, o Vitor Roque, eu acho que ele está para ser vendido por 35 milhões de euros. Se chegar uma proposta do Flamengo próximo de 25, eu acho que dá para vender. Então, vamos lá. Parece que, né, o Chelsea, que é, né, o time, pelo menos nesse momento aí que está sendo divulgado aí, interessado, parece que apontou ali, fez uma sondagem em torno de 20 milhões. 20 milhões o Flamengo entende que está bem abaixo do que espera conseguir pelo jogador. Né? Eles queriam fazer 20 mais 5 em premiações. O Flamengo quer 25 com mais 5 em premiações. Pelo menos é a quantia que o Flamengo estipulou para uma possível saída do Matheus França de forma precoce. Verdade tem que ser dita. A gente tem, para a parte ofensiva, eu anotei aqui. Me ajuda aí a ver se está faltando alguém. Tá, Renan? Cebolinha, BH, agora o Araújo, né, que chegou. Pedro, Gabigol. Matheus Gonçalves, né, que também é para o ataque. E aí, no ataque, eu estou falando desses caras aqui. Tem mais alguém? Você não está incluindo aí a Arrascaeta, tá tratando a Arrascaeta como meia, Everton Ribeiro como meia? Acho que é isso aí. Estou botando meia. Estou botando ataque. Atacante, aí pode ser 2 atacantes aqui, 9, né? O Gabigol joga de 9 também, que é o Gabigol e o Pedro. Aí você tem atacante de canto, né? Teoricamente de velocidade, que é o Cebolinha, o BH, o Araújo e o Gonçalves. Então a gente está falando de 1, 2, 3, 4, 5, 6 cabeças já. Trazendo o Matheus França para meiuca, né? Trazendo o Matheus França. Então botando aqui o André aqui. Mas quase não joga, né? O André quase não joga. Beleza. Então, o Gonçalves também quase não joga. Então eu botei aqui também. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Temos 7 cabeças para o ataque. Tá? Tirando o Gonçalves e o André, que são da base, e aí são pouco utilizados, a gente está falando em 5 atacantes para 2 vagas. Vamos lá? 5 atacantes. Cada um vai ter a sua, né, escolha. Vai ter seu favoritismo. Eu insistiria em BH e Gabigol. Falando por mim. Muitos vão achar que é BH e Pedro. Ou alguns vão achar que é o BH junto agora com o Araújo, para ter um ataque de velocidade. O Flamengo ontem mudou um pouco isso. Né? Então a gente precisa entender que para o ataque é isso. Quando a gente vem para a meiuca, aí faltam jogadores. Porque na meiuca a gente tem o Vitor Hugo, a gente tem o Arrascaeta, a gente tem o Vitor Hugo, Arrascaeta, Everton Ribeiro. 3 caras. E o Matheus França. Eu coloco o Matheus França nessa posição. O quarto. Então, o Matheus França saindo, eu condiciono o Matheus França muito mais nessa linha de meio ali do que ele como um atacante. Né? Como um cara até mais ofensivo. Então, se faz necessário ter um outro cara. Se vai vir o De La Cruz, que é um ótimo nome, se vai vir o Claudinho, eu não sei.